trânsito. Torcer aqui para que o rapaz se recupere plenamente, né? Apesar dos ferimentos serem muito graves pelo que foi relatado. Mas a imagem realmente é impressionante e mostra a força desse impacto. Olha, o fogo voltou a atingir a reserva de mata ali no Parque das Palmeiras, aqui em Maringá. Ontem à tarde a gente esteve lá, aliás, e falando com os moradores, eles acreditam que o incêndio pode ter sido criminoso. Diz que lá é uma festa. Entra quem quer, toda hora, o dia todo, à noite também, não tem fiscalização, não tem vigilância alguma. E essa é uma das reivindicações desses moradores. Vamos ver. Antes mesmo da chegada dos bombeiros, moradores apavorados registraram o início do incêndio. Nesse momento, as labaredas já estavam consumindo as árvores. As chamas eram altíssimas. Uma cena desesperadora para quem mora naquela região. Nós estamos acompanhando aqui a situação no Parque das Palmeiras. Nesse parque ecológico aqui, olha, os moradores se revezando com baldes, uma mangueira também, na tentativa de ajudar os bombeiros que estão trabalhando em outra frente para conter esse incêndio de grandes proporções, aliás. Olha, é um esforço grande, mútuo aqui, uma força-tarefa realmente. São baldes que são jogados ali com água, olha só, na tentativa de evitar que o fogo se alastre, mas a fumaça é muito densa, muito escura e realmente difícil até de respirar. Aqui a gente está contra o vento. Então, um pouco mais fácil, mas em outra área aqui do bairro, realmente a situação é bem difícil. Ali à frente, o caminhão dos bombeiros, um dos caminhões que estão aqui, são pelo menos dois que nós já conseguimos visualizar. E agora, esse trabalho aqui, olha, de levar a água, buscar aqui, o pessoal esticou uma mangueira, olha só, trabalhando aqui de forma precária, mas na tentativa de colaborar realmente com os bombeiros que já estão trabalhando em outra frente. Muitas pessoas aqui, a avenida, como eu disse, agora a gente está contra o vento está levando a fumaça para outra área, mas a Avenida São Judas Tadeu aqui estava completamente tomada por fumaça, inclusive colocando em risco as pessoas que estavam transitando com automóveis. Correria realmente aqui no bairro e essa não é a primeira vez que esse parque ecológico aqui pega fogo. Dias atrás aconteceu a mesma coisa. Alguns moradores até disseram que muito provavelmente um resquício, né, do incêndio anterior tenha gerado isso aqui, né, com o sol forte que faz hoje, o calor também e o clima seco. Então qualquer fagulha realmente é suficiente para fazer o fogo se alastrar. E agora essa tentativa desesperada realmente dos moradores, olha só, evitando ali que o fogo se alastre, especialmente em toras, pedaços de pau. É uma tentativa realmente de auxílio aos socorristas. Semana passada, Claudiomar, começou o fogo aqui e veio um caminhão de bombeiro. E sabe o que dói no coração? Isso aqui, a gente tem amor nisso aqui, a gente gosta, a gente ama isso aqui. E há um tempo atrás, olha lá, só a fumaça de novo. Os moradores estavam aqui. Os moradores, a gente estava aqui dentro agora apagando fogo, ó, pode filmar. Olha lá, ó, os moradores estão tentando apagar o fogo sozinho. Olha aqui o pessoal está jogando a água na vegetação mais verde, né? Para evitar que o fogo alcance também essa vegetação. Essa árvore, por exemplo, o pessoal com a mangueira ali, a fumaça aqui nesse ponto onde nós estamos, realmente ela é muito forte, muito intensa, difícil até de respirar realmente. Mas é uma forma que os moradores, então, como a gente ouviu o relato dessa moradora, é uma forma de protesto, aliás, dos moradores aqui para que uma providência seja adotada. Porque, segundo eles, então, usuários de drogas usam esse espaço interno aqui para fazer consumo desse entorpecente, consequentemente, deixam ali alguma fagulha que gera toda essa consequência, esse transtorno, aliás, aos moradores aqui do bairro. Nós deixamos o Parque das Palmeiras aqui em Maringá, onde registramos esse incêndio de grandes proporções e viemos para essa outra região, aqui no final da Avenida Mandacaru, mais especificamente na estação de tratamento de esgoto da Sanepar. A gente não consegue chegar até lá, claro, mas daqui dá para ver, olha, uma fumaça saindo daquela vegetação também. Os bombeiros, nesse momento, estão trabalhando nesse local. Tentando debelar as chamas ali, conter o avanço desse incêndio. Só que num outro lado a gente consegue mostrar por onde o fogo já passou e causando grande destruição, que é exatamente aqui, olha, as margens desse córrego, a vegetação toda queimada, né? Há pouca vegetação verde ali, mas na extensão que a gente consegue ver aqui, toda a área foi queimada. O incêndio passou por aqui e seguiu para aquela área de baixo ali, onde os bombeiros estão trabalhando nesse momento. E aqui a gente consegue perceber realmente, o Gustavo pode mostrar, olha só, a vegetação seca por conta da falta de chuva, muito pouca chuva nos últimos dias, então toda a vegetação muito seca. E isso, claro, facilita para que o incêndio comece e automaticamente
alcance dimensões gigantescas, como vimos nessas imagens registradas em um outro ponto e aqui também. Então, os bombeiros tendo muito trabalho nessa tarde, combatendo pelo menos 2 incêndios de grandes proporções aqui em Maringá. Na verdade, isso foi em Maringá, mas a situação ela é geral, né? Esse problema ela é geral. Por exemplo, olha, um incêndio em uma plantação de trigo na PR 158, ali entre Campo Mourão e Ipiabiru, ontem à tarde também chamou muita atenção. O incêndio atingiu uma grande propriedade rural ali. Os bombeiros, olha só, olha a dimensão disso aí. Muito fogo, as labaredas altíssimas também. Os bombeiros estiveram lá no local, tiveram muito trabalho para conter as chamas. O fogo deixou prejuízos materiais e também na produção ali agrícola. Essas queimadas, elas podem ser resultado de um período muito seco, como a gente dizia, né? A gente está passando por uma crise hídrica muito séria. Em setembro, a média de chuva é de mais de 125 milímetros, porém, não choveu nem a metade disso, apenas 55,3 milímetros. E estamos vindo de um período longo de seca, vegetação seca, né? O ar seco, sem chuva, e aí, consequentemente, gera isso aí. Olha a fumaça, olha só que cena, né? É um negócio impressionante, podendo ocasionar outros problemas, acidentes. Essa fumaça invade a pista, pode gerar uma série de consequências desastrosas, né? Para falar sobre esse problema que a gente está passando, que a gente está enfrentando, nós vamos acionar o Evandro Mandador. O Evandro Mandador está com o nosso Mochilink e os bombeiros estão tendo uma grande demanda, né, Evandro? Por conta desses vários focos de incêndio, a gente mostrou aqui, incêndios em Maringá, na região também. E até é interessante a gente falar mais sobre isso, até para alertar as pessoas que acompanham aqui a nossa programação. Seja bem-vindo, boa tarde para você, Evandro. Oi, Cláudio Omar, boa tarde a todos que acompanham o nosso Balanço Geral de hoje. Nós voltamos aqui no Parque das Palmeiras, de frente à Avenida São Judas Tadeu, em Maringá, onde o Corpo de Bombeiros começou a combater um incêndio ontem, 1 da tarde, e terminou por volta ali das 23 horas. Já quase final da noite de ontem, Cláudio Omar. Então, algo que demandou muito trabalho mesmo, e esse espaço bonito de 54 mil metros quadrados já mudou a paisagem, né? Infelizmente, com aqui as árvores já destruídas, queimadas por conta do fogo. Boa parte desse parque ecológico acabou sendo destruído. Isso é só um exemplo, né? Infelizmente, só um exemplo. E para falarmos mais a respeito desses números de ocorrências, né, que tem aumentado muito, está aqui ao nosso lado o segundo Tenente Pedro Sec. Tenente, a gente percebe que aumentou muito por conta da estiagem, mas você comentava anteriormente com a gente, 90% dos incêndios ambientais são causados pela ação humana, na maioria das vezes maldade pura. Exatamente, a gente tem esse dado estatístico aí que diz que 90% dos incêndios ambientais são causados pela ação humana, seja de maneira direta ou indireta. O que é isso? A maneira direta é a pessoa que tem o intuito de realmente ir lá e botar fogo em alguma região, limpar um terreno, e acaba esse fogo saindo do controle e virando incêndio. E as maneiras indiretas são exatamente nesse caso, por exemplo, a pessoa vai lá, ela consegue realmente fazer uma roçada em casa e faz ali, junta as folhas dela e bota fogo naquilo ali, está controlado, está tudo certo. Mas uma pequena faísca, uma pequena folha incendiada acaba atingindo um local próximo e incendiando toda uma área que chega ao descontrole. Que pode ser o que aconteceu aqui. A gente teve bastante dificuldade ontem, nessas quase 10 horas de combate que a gente fez aqui. Como a gente pode ver, é um local bastante cheio de árvores, cheio de cipós, o acesso é muito dificultado. Então a gente não consegue chegar nos locais do foco de incêndio, a gente tem que procurar pela fumaça e a partir da fumaça conseguir encontrar um caminho até lá. A gente teve que utilizar, devido à grande fumaça que havia aqui, o equipamento de proteção respiratória, combinado também carregando com as bombas costais, que é uma mochila de água que a gente leva de 20 litros, então é bastante peso e que dificulta muito a nossa mobilidade. Andar no meio dessa mata um pouco fechada, com cipós agarrando a gente, então é bastante dificultoso o trabalho quando a gente encontra um local assim. E aqui você acredita também que tenha sido ação humana, né? Com certeza, né? Praticamente 100% certeza que foi alguém que ateou fogo aqui e atingiu o parque. Exatamente, a gente, nas ligações que a gente recebe via 193, as pessoas sempre falam que acabam visualizando alguém que acabou realizando isso. A gente sempre orienta a fazer a denúncia dessa situação via Prefeitura 156 e também aciona o Corpo de Bombeiros para que a gente venha aqui combater o incêndio. É muito importante ressaltar que quando a gente recebe essa chamada do 193, a gente pede fotos ou vídeos do local. Não é porque a gente condiciona o despacho da viatura a esses fotos ou vídeos, mas porque a gente gostaria
de verificar como é a situação no local, porque a gente já está despachando uma viatura para fazer atendimento, mas de verificar qual que é a dimensão desse incêndio. Muitas vezes por ligação, por telefone, o solicitante não consegue deixar isso bem claro. Então a gente vendo um vídeo, uma foto, a gente consegue dimensionar se a gente manda mais pessoal, mais equipamento, mais recursos, ou não. O pessoal tem que ter paciência também, esse recado é bastante importante, porque muitas vezes o pessoal aciona, mas como a demanda está muito alta por conta dessa secura, vamos dizer assim, essa estiagem terrível, pode ser que naquele momento o Corpo de Bombeiros não consiga atender de imediato, né? São muitas chamadas ao dia e o caminhão, a BTR do Corpo de Bombeiros, às vezes tem que atender um acidente ou uma outra situação mais de urgência, então às vezes a pessoa precisa ter paciência. Exatamente, ontem, exatamente por volta das 16 horas, aconteceu isso que você falou. A gente estava atendendo aqui o incêndio, um local próximo aqui também, estávamos com 2 ABTRs aqui, um outro ABTR no outro local, e deu uma ocorrência também de grande vulto com relação a acidente de trânsito, que também é o caminhão que faz o resgate das pessoas que ficam presas nas ferragens. Então, nessa ocorrência, nesse momento, a gente estava com todos os caminhões de Maringá empregados, e que se tivesse uma outra ocorrência, a gente tardaria na resposta, né? Tem que atender ao que é mais grave. Exatamente, a gente tem que ficar atento a isso. O mesmo caminhão que está vindo atender esse incêndio aqui, que por mais que ele esteja danificando o meio ambiente, tenha um prejuízo à natureza aqui, às vezes concomitante tem um acionamento para um salvamento veicular, para um problema assim. Então a gente precisa realmente verificar o que é mais importante, o risco imediato à vida ou o risco aqui. Obrigado, Tenente Sec, Pedro Sec, conversando com a gente aqui, Cláudio Omar. Mas os números são esses mesmos, viu, Tenente? Olha só, temos um comparativo do quanto que choveu nesses últimos meses e qual que seria a média. Agosto choveu 28 milímetros, mas o ideal seria 62, que é a média histórica. Julho choveu 52 milímetros, mas o ideal era 74 milímetros. E ainda falando de junho, choveu 50 e o ideal era 102 milímetros, conforme a média histórica. Mas para aliviar isso aí, a gente já sabe que a estiagem está muito forte, Cláudio Mar, mas para aliviar, tem previsão de chuva para esse começo de final de semana, sábado, domingo. Quem sabe essa chuva esperada venha e dê uma amenizada tanto para o Corpo de Bombeiros, como também quem está em casa e percebe essa fumaça, esse ar seco que chega por conta das queimadas ambientais aqui em Maringá. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai chover, assim. Os meteorologistas não acertaram no final de semana passado, mas que nesse eles acertam. Agradeço aí ao Tenente Sec, né, que gentilmente foi até o local, porque é importante a gente fazer esse alerta às pessoas, até porque estamos falando de crime aí, gente. Isso aí é crime. Atear um fogozinho ali, queimar um lixo, isso aí é crime, dá problema, dá cadeia, dá BO para você. Então é melhor evitar. E nem que não fosse crime, né? Acho que é um crime com o seu vizinho, com a população do teu bairro, você atear fogo em qualquer local que seja para fazer uma queimada. É algo irresponsável nesse momento, especialmente. Então, muito importante. Olha só essa mata como é que ficou. Isso era lindo, né? O pessoal ali do bairro tem um orgulho desse espaço aí, verde, né? Que traz aquele frescor ali para o pessoal do bairro, ali nas imediações da São Judas Tadeu. Mas olha como é que ficou lá, e está saindo fumaça ainda, olha. Esses resquícios aí